Eu sou de escola, igual o Alexandre fala, que ia para comer, era o momento mais legal ali da escola, mas é muito também uma estrutura de falta de valorização do cara que está na ponta, né, do professor. Eu vejo quando, esses dias eu vou ter acesso a quanto os professores de ensino fundamental e médio ganham de escolas públicas, né, cara? E você tem acesso a quanto professores de universidades ganham também, versus a, por exemplo, quanto um professor ganha de concurso, hora aula, se você for fazer os comparativos. E esses dias eu falei uma frase que o cara falou assim: vou copiar essa frase, posso copiar? Eu chamei de sacanagem estrutural, porque é uma sacanagem estrutural. O Pablo foi falar também sobre pesquisa. Mano, eu sou o cara que mais defendo pesquisa. Sabe por que eu defendo pesquisa? Porque eu fui para Califórnia e eu cheguei na Califórnia e eu fiquei tentando entender o porquê que lá no Vale do Silício tinha Harvard, Cambridge, MIT, Yale e mais porra, universidade de todo lado, né? E de alguns países, universidades públicas, como a da Europa, tem muito nisso. E aí eu tentei entender, aí o Jadson me explicando, né? Isso aí, Evandro, é dinheiro para pesquisa, mano. Aí a gente faz o seguinte: a gente pega o produto lá, a gente pega o princípio ativo lá, tudo separado, e vende para eles a R$ 1. E lá tem um investimento do governo de pesquisa de R$ 1.000 para cada assunto, ou US$ 1.000 para cada assunto. Só que o produto que a gente mandou para lá, R$ 4, ele volta para cá US$ 100.000. Você tenta fazer a conta. A conta da educação, né, eu vou deixar vocês bem livres no final agora, que é o tema conta da educação. A conta da educação não tem preço. Eu não estou falando que você tem que comprar um curso do Pablo, um curso do Alexandre, não é isso. Eu estou dizendo que não tem preço o que está dentro da cabeça de vocês. Não tem preço o que a gente transmite, porque essa educação, você vai levar ela pro resto da tua vida, mano. É a Exatamente. educação que se você pega a galera nunca entende o meu viés político e sempre bato, né? Porque eu entro e falo, cara, universidade pública, dinheiro para pesquisa, esse negócio não é dinheiro para dar dinheiro para universidade. Mano, dinheiro para pesquisa volta para iniciativa privada. Dinheiro para pesquisa, esses dias eu fui descobrir que tem dinheiro de pesquisa para a Universidade Pública Americana para a indústria armamentista, porque a indústria armamentista é um dos poderes bélicos financeiros que, pô, tem em todo lugar. A gente tem a É, Petrobras aqui e a gente não tem uma universidade voltada para a engenharia de petróleo, não para formar um engenheiro de petróleo, mas para fazer pesquisadores a, a, de extração de profundidade, enfim, cara, fazer a parte mais elementar. E a gente termina no ponto onde vocês começam. Pô, cara, que foda, né? Um país que dá tão pouco valor à educação e muito valor a coisas fúteis, cara. É muito mais gostoso comprar um carro financiado em 72 vezes e pagar aquela merda 3 vezes o valor do que pagar, meter a mão no bolso, sabe? E pagar um curso, meter a mão no bolso e fazer. Eu conheço o esforço que você fez para ser doutor, chegar lá para ser mestre, fazer mestrado, fazer doutorado. É difícil, cara. E é foda. Às vezes a gente acaba mais falando em tom de desabafo mesmo, para é, meninada, do que em tom Maduro. de querer outros tipos de vantagens, né, cara? E aí, eu queria que vocês terminassem com esse assunto. Para mim, o preço da ignorância é muito mais alto do que o valor do investimento em educação. Sempre. Ele é sempre mais alto. O preço da ignorância é sempre mais alto. Porque você é passado para trás, porque você não sabe fazer os próprios cálculos necessários para a sua vida. E eu concordo com você no aspecto de que nós precisamos sempre de investimento em educação e sempre acreditar na educação, porque é a educação que pode transformar a vida das pessoas. Eu costumo dizer, essa é uma frase jocosa, e eu uso isso para encerrar minha fala e passar para o Alexandre. A educação é a única arma cujo tiro nunca sai pela culatra. Sem qualquer tipo de, de ausência de humildade. Irmão, eu acredito bastante no que eu faço. Eu sei que o que eu faço não tem preço. Eu sei que eu mudo vidas há muito tempo. Aí, quando eu vou falando eu aqui, eu estou falando sobre nós, professores. Então, a educação, por exemplo, né, ela muda toda a realidade de um cara que não tinha uma realidade como fui eu. Então, eu não tinha chance. De repente, pode ser que... eu não estou falando que eu sou bonito, não, longe de ser, mas pode ser que a minha imagem não seja correspondente a um moleque que morava no morro, um moleque que depois foi para um conjunto habitacional do BNH, que era a possibilidade do meu pai. E o que me tirou do caminho dos meus 30 amigos, né, a maioria morreu
entrou para tráfico de drogas, estamos falando de Rio de Janeiro, morreu por dependência química. Hoje, não estou falando que não seja uma possibilidade, mas hoje estão fazendo trabalhos secundários. E por que eu fui mais longe? Esse mais longe também pode ser relativo a uma questão de visão. Eu fui mais longe porque eu estudei, porque eu tive educação. Então, os meus pais, eles, de repente, não me colocaram em casa, posso estar esquecendo, um queijo ou um biscoito recheado, mas educação eles deram para mim e para minha irmã. Então, eu sou aquela prova viva de que a educação ela não tem preço, e a ausência dela faz a gente pagar um preço muito grande. Vou usar a ignorância de Pablo. Até na assinatura de um contrato, cara. Quando a gente, para assinar um contrato, a gente tem de ler. E se você não conseguir ler e entender o que está escrito, você não tem vida civil, por exemplo. Você conversa e não consegue entender o que um cara está dizendo. Você não dá um valor de sentar ao lado, agora vou usar como empresário, tá? Vou usar como empresário Evandro. Sentar ao lado de Evandro para conversar e não ouvir Evandro. Isso é educação. Só a educação vai dar isso a você. Você ouvir, entender, mudar de perspectiva. Você entender que o tal conhecimento ou a ausência de dúvida é a total ignorância. A educação é que vai mostrar isso a você, que a grande qualidade da ciência é errar o tempo todo, sim. Eu ouço um montão de crítica, mas só que quem está falando não está entendendo o seguinte: essa é a grande qualidade, porque enquanto a gente tem dúvida, a gente está aprendendo. Porque no momento que a gente não tem mais dúvida, acabou, não há mais aprendizado. E esse caminho você só consegue entender por meio da educação. Então, o valor empregado, por exemplo, agora eu vou falar, eu represento um curso também, que é o Alfacom. O valor empregado na minha aula no Alfacom, eu tenho certeza de que é muito, muito, muito maior, no sentido que eu posso fazer por você do que numa calça jeans. Numa boa, estou falando aqui de coração limpo, sem aquele tipo de, como o Evandro falou, estou querendo vender, meu irmão. Se eu chegar a esse ponto, eu sou o primeiro, né? Minha relação começou entre mim e Evandro no curso Alfacom. Eu sou o primeiro a falar com o Evandro, eu estou fora. Então, é de coração, muda, não tem preço.